Olá, amigos do vinho, como vocês estão? Faz bastante tempo que a gente não aparece por aqui, não é mesmo? Eu queria voltar agora, muitas pessoas me procuraram nesse meio do caminho, pedindo para eu voltar a fazer alguns vídeos, e com a correria do dia a dia, mais a minha vida de trabalho, eu acabei deixando isso e deixando, e a tendência agora é a gente voltar a gravar vídeos para vocês aí. Então a dinâmica que a gente quer aplicar é, toda semana a gente vai soltar um vídeo com assuntos diversos, tá? Deixa aqui embaixo qual é o seu interesse, que assuntos, de que tipos de vídeo você tem mais interesse de buscar, tá bom? Certamente a gente vai construir alguma coisa para vocês. Wagner, eu sou leigo. Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Qual é o caminho que eu devo trilhar aí para poder encontrar um vinho que me agrade? Ou como é que eu começo nesse mundo do vinho, tá? E eu queria falar com você sobre isso hoje. Vem comigo. Bom, eu queria te dar aqui 3 dicas de por onde começar, como você deve fazer ou o que você deve fazer para escolher o seu vinho, tá? Lembrando que esse vídeo é vídeo para quem está começando ainda no mundo do vinho, tá bom? A primeira coisa é procure por vinhos mais palatáveis. O que significa isso? Nós, os brasileiros especialmente, nós temos um costume natural por bebidas mais doces. A gente é acostumado desde criança que as bebidas mais doces, elas são melhores que as bebidas amargas. Então, por exemplo, você tem dificuldade de tomar café sem açúcar. É muito comum as pessoas terem dificuldade de tomar café sem açúcar, porque o paladar não está acostumado com isso. Para quem gosta de cerveja, a mesma coisa, cerveja muito amarga, no primeiro momento é desagradável ao paladar. Isso por quê? Porque nós estamos acostumados a beber bebidas mais doces, isso é natural nosso, tá? A gente é educado desde criança assim. E o nosso paladar tem essa memória, a gente precisa reacostumar o paladar com a bebida, especialmente o vinho, tá? Em geral, nós estamos falando de vinhos que têm um certo grau de doçura ou de açúcar residual maior do que um vinho seco, aquele vinho que você ainda não está acostumado a beber e que, em geral, te dá algum certo de desconforto quando você bebe. Então comece por espumantes do tipo demi-sec, por exemplo. O demi-sec é aquele tipo de vinho que tem residual de açúcar que vai entre 30 e 50 gramas por litro da bebida. É por isso que você normalmente gosta mais para aqueles que não estão acostumados. E se você for para os tintos, procure por vinhos meio seco, que são aqueles que também têm um alto residual de açúcar. É claro, aqui essa legislação ela é muito ampla no que diz respeito à quantidade de açúcar. Estamos falando aí que um vinho que é meio seco vai de 20 a 50, de 20 a 60 graus de açúcar, depende da legislação. Então tem um range muito alto. É por isso que algumas vezes, quando você olha o contrarótulo da tua garrafa, você vê lá o vinho meio seco e você pensa, puxa, mas esse vinho não era meio seco, não tinha doçura, eu não encontrei doçura nesse vinho. É porque como o range ainda é muito alto, qualquer coisa cabe aí dentro. Quando eu falo em vinho tinto, né, já falamos agora dos espumantes, por onde começar pelos espumantes, mas como eu falo do vinho tinto, procure por primitivo. O primitivo é um vinho interessante porque ele normalmente é colhido já numa condição tardia, a uva fica mais tempo na parreira. E aí essa relação de quanto tempo ela fica na parreira tem tudo a ver tem tudo a ver com a quantidade de açúcar. Por quê? Porque quanto maior a exposição solar, maior é a quantidade de açúcar que fica nessa uva. É por isso que tem relação. A uva primitivo normalmente já é uma uva que tem colheita mais tardia mesmo, tá bom? Você sabe de onde vem o açúcar que está nesse vinho? De onde vem esse açúcar que eu estou dizendo que é meio seco o vinho? O açúcar vem da fotossíntese. Aquilo que a gente aprendeu lá na escola, lá atrás, que é quanto maior a quantidade de tempo em que esta uva está exposta ao sol, maior a quantidade de açúcar essa uva fica. Então é mais ou menos assim, mais tempo na parreira, maior a quantidade de sol,
mais sol, mais açúcar. Quanto mais açúcar, a tendência também de ser mais alcoólico, tá bom? Então a primeira dica é: procure vinhos que são mais agradáveis ao seu paladar. O segundo ponto que eu quero te trazer hoje é: procure vinhos que são custo-benefício. Eu não sei qual que é o tamanho do teu bolso, então escolha vinhos que estão condizentes com a tua realidade. Ah, Wagner, mas como é que eu faço para escolher vinho condizente com a minha realidade se eu não sei por onde começar? Uma coisa que eu faço, mesmo tendo alguma experiência com vinho, eu sempre procuro o especialista daquele lugar onde eu estou comprando e peço dicas de vinho custo-benefício. Então procure o sommelier. Se você está no supermercado, numa loja especializada em vinhos, procure lá o atendente, o vendedor, e peça para ele vinhos que são custo-benefício para você. Tudo vai estar relacionado com a quantidade de dinheiro que você está disposto a pagar na garrafa. Então ele vai ouvir quanto você tem, quanto você quer gastar mais ou menos, e ele vai trazer dentro da experiência dele um vinho. Então a dica é: peça vinhos mais equilibrados. Então pode até falar isso para ele: ó, eu quero um vinho mais equilibrado, que custa aí de tanto a tanto, mais ou menos. Até pode, se você quiser falar, eu quero vinho meio seco, não precisa ser totalmente seco, que esteja ali no meio termo entre um seco e um doce, tá? Lembrando que eu não estou falando aqui de vinho doce do tipo Chalice, tá? Estou falando de vinho seco ou meio doce, mas que essa doçura é proveniente do residual de açúcar que está na bebida, tá bom? Então isso é muito importante para você. E a terceira dica é: não repita as mesmas garrafas. Tente fazer um cronograma de tipos de vinho que você quer experimentar. Eu, por exemplo, quando comecei, o que eu fazia? Eu escrevia que vinhos eu queria, porque como eu ia estudando sobre o assunto e eu ouvia falar sobre tipos de vinho. Então uma hora eu estou lendo lá e ouvi falar sobre, sei lá, um Amarone, ou ouvi falar sobre um vinho santo, ou ouvi falar sobre o espumante da região tal, da Espanha. Eu anotava isso e na minha próxima compra da garrafa, eu buscava exatamente aquilo. Isso vai te ajudar a ter um melhor leque de opções. E quanto mais você experimentar de diversos estilos de vinho, é muito natural que você consiga aumentar o seu portfólio. A tua cabeça fica repleta de lembranças e você passa a conhecer mais sobre a bebida. Eu acho que a grande riqueza do vinho é essa, né? Eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte: a gente tem uma vida bastante curta e com a quantidade muito grande de garrafas, de estilos, de regiões que produzem vinhos. Para que eu vou ficar repetindo a mesma garrafa? Então compre sempre uma nova. Então são as 3 dicas de hoje para você, tá? Só recapitulando as 3 dicas: a primeira: busque os vinhos que são mais agradáveis ao teu paladar. Comece pelos meio secos até você chegar nos mais secos. A segunda coisa é: busque dicas do sommelier, do vendedor da loja, do atendente da loja. Certamente essa pessoa teve melhor experiência na degustação do vinho. Certamente essa pessoa conhece os vinhos que ele está vendendo. Isso vai te ajudar muito a ter a indicação perfeita dentro do custo-benefício que você está buscando. E a terceira dica é: nunca repita a mesma garrafa. Procure beber uma variedade maior de vinhos. Isso vai te ajudar muito para você criar sua biblioteca de lembranças, de conhecimento sobre o mundo do vinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o teu like, de curtir e de se inscrever nesse canal. Isso certamente ajuda para elaborar outros vídeos, tá bom? É isso aí, um grande abraço. Até mais.